Olá, queridos, que alegria estar junto com vocês mais uma vez. Nós tivemos o privilégio de estar junto com os irmãos da Igreja Presbiteriana do Bairro União. Eu quero agradecer o convite aos irmãos e quero que você compartilhe dessa palavra conosco. A palavra tem o tema seguinte: para onde nós iremos? Então, que você seja abençoado nesse dia com aquilo que Deus trouxe ao nosso coração nesse tempo. Um abraço e fiquem com Deus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero dizer que foi muito bem recebido nessa congregação, viu? E eu me senti muito amado já ao chegar aqui. E esse versículo está escrito aqui atrás: e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Eu quero trazer algo para vocês nessa noite. E Deus transbordou meu coração. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 1. Passadas estas coisas, o que estava passando até chegar no capítulo 7? Capítulo 1 do Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo que estava com Deus, ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele o que mais? Nada foi feito. Olha lá. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. Você cantou aqui: luz do mundo, viestes à terra. Eu gosto muito disso, irmão, que é como se Deus estivesse preparando o que você vai falar. Porque nós somos assim, nós somos um terreno que precisa ser preparado. E o que é que Deus faz? Ele prepara o nosso coração para receber a palavra. O que vai acontecendo depois daqui? Aí nós vemos aqui João Batista, né? João o Batista, que depois morreu o quê? Decapitado, né? Então aqui começa a dar início à história de João Batista aqui no capítulo 1. Aí vem o batismo de Jesus. Lembra aquela pomba desceu sobre o ombro de Jesus, e ouviu-se uma voz do céu dizendo que: eis o meu filho amado, em quem eu me alegro, eu me comprazo, que traz alegria para mim, né? Eu costumo dizer o seguinte, que essa pomba que pousou em Jesus é aquela pomba que Noé soltou lá atrás e não tinha mais onde ela ficar, e ela veio em Jesus Cristo, achando ali paz, achando ali vida, achando ali a esperança que começou lá atrás, daquele que viria como Salvador de tudo aquilo que Deus destruiu por causa do pecado, Jesus Cristo. Aquela pombinha simples para mim diz isso, tá? Não estou dizendo que está escrito isso ou que é isso. Para mim aquela pomba diz isso. Nele há lugar de repouso, há lugar de descanso. Em você há, por causa do Espírito Santo, lugar de descanso, aonde o Senhor olha e fala: eis o meu filho em quem eu me alegro. Amém? Amém, queridos? Amém. Capítulo 2, batismo de Jesus, já vimos aí. Capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia, né? Onde Jesus transformou o quê? A água em vinho, né? E ele vem discorrendo a respeito disso. Ele entra no templo, está lembrado disso? O povo estava vendendo, ele destrói, né? A gente, não é do jeito da gente não, mas ele realmente meteu o pé na barraca e: vocês não vão fazer da casa do meu pai, está tudo errado. A casa do meu pai não é para isso. Não é do jeito que a gente fica nervoso não, viu, irmãos? Eu creio que ali, quando Jesus, a palavra fala que ele, realmente o Espírito ele estava ali mostrando para o povo que a casa de Deus era para outra coisa, não o que estava sendo feito, né? Está acompanhando? Então João começa dizendo: no princípio era o Verbo. Aí João Batista aparece na história. Aí vem o casamento de Caná da Galileia. Foi o primeiro sinal que Jesus fez. Qual foi? Transformar o quê? Água em vinho, né? E nós vamos discorrendo a respeito disso. Muitos creem nele. Capítulo 3 do Evangelho de João. Eu guardo na minha cabeça o seguinte: a história de Nicodemos, um homem conhecedor das Escrituras, mas faltava a ele o quê? Nascer de novo. E vemos em Nicodemos algo que muitas vezes nós dizemos para as pessoas, no versículo 16, que é o quê? Porque Deus amou o mundo. Foi o que Jesus respondeu para Nicodemos.
Nicodemos disse para esse mestre: nós sabemos que o Senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se não vier da parte de Deus. Nicodemos, não tem nada a ver com o que você está falando. Você precisa nascer de novo. Como é que eu vou voltar para dentro da minha mãe, Jesus? Né? Ele foi de noite. Ele foi à noite, talvez por medo, talvez por constrangimento, mas Nicodemos tinha um desejo dentro dele de quê? Do Salvador. E Jesus se revela para ele como Salvador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amado, você que está aqui, você que está pela internet, você que está ouvindo essa palavra, creia que o Senhor trouxe você aqui nessa noite, porque Ele te ama, e Ele quer se revelar a você, talvez de uma forma diferente, mas o que Ele quer é se revelar a você. Amém. O mundo não tem permitido que muitas vezes nós estejamos juntos, fisicamente, mas o nosso espírito não tem como andar longe. Uma vez nós fomos numa penitenciária, lá no Barro Preto, e o Mário até estava comigo. E o que aconteceu ali nesse dia? Nós começamos a pregar nas celas. E na primeira cela eu preguei, na outra o Mário, depois eu, o Mário, fomos revezando. Eu falei assim: olha, eu podia estar aí aonde vocês estão, mas aprove a Deus que eu estivesse do lado de cá. E na última cela, depois que eu acabei de pregar, saiu um rapaz lá de trás, ele estava preso, detento, estava preso, virou e falou assim: Toninho, você lembra de mim? Eu trabalhei para você. Aquilo me deu um temor de Deus, porque eu falei na primeira, eu podia estar aí dentro, e um dos que trabalhou para mim estava ali, preso. Deus me mostrando a misericórdia dele. Então, para a gente não perder muito o Evangelho de João, vamos lá, capítulo 3, né? Aí, nós vamos ver aqui, olha, a missão do Filho, versículo 16, né? Já falei. Aí vem João Batista, e nós entendemos que o seguinte, a história... Quem crê no Filho, Jesus começa a dizer, tem a vida eterna. Lembra que nós começamos lá depois dessas coisas? Então estou passando para você o que Deus fez até chegar naquele ponto de João deixar registrado. Passadas essas coisas, né? Então Jesus começa a falar sobre vida eterna. Ele já estava falando, porque falou para Nicodemos, falou para as pessoas, e as pessoas iam atrás de Jesus por causa disso. Capítulo 4, eu gosto demais porque eu me lembro da mulher lá samaritana. Lembra dessa passagem? Que estava ali, e aquele diálogo maravilhoso, porque Jesus estava ali porque estava com sede, gente. Jesus estava ali porque estava cansado? Pode até ser que sim, mas o objetivo dele era aquela mulher. O objetivo do Senhor é você nessa noite, amado. Amém. Isso está escrito aqui para que a gente possa relatar e lembrar que a nossa vida está em Deus. Jesus está de olho em você. E quando Jesus fala para aquela mulher, né? Vai buscar o teu marido. Primeiro eles falam ali: não tem, me dá dessa água para que eu nunca mais precise pegar dessa água. Havia uma coisa naquele poço de Jacó, né? Ali aquela cidade chamada. E aquela mulher Sicar, e aquela mulher estava ali. Por quê? Será que é por coincidência, irmão? Será que é porque realmente ela não tinha outro lugar para ir? Não, é porque Deus queria trabalhar o coração dela. E nós vamos ver que lá no capítulo 4 ainda, Jesus cura o filho do oficial do rei. Quando o oficial estava ali preocupado com o filho, Jesus falou assim: vai. E depois eles reconhecem que ele curou naquele momento mesmo o menino. Ou seja, a palavra: Senhor, retira-te de mim, né? Mas eu com a palavra, vai. Então a autoridade de Jesus Cristo ali estava ali sendo concretizada na vida do filho daquele homem. Depois você pode pegar, acompanhar. O ideal é que você depois pegue o Evangelho de João e comece a ler, ver os detalhes do que eu estou falando. Confira isso, para que você entenda, amados, que Deus às vezes ele vem num relance e ministra algo no nosso coração, mas ele quer que a gente saiba. Para quê? Você tinha vários lugares para ir hoje, mas para onde você veio? Para onde nós vamos? Né? Nós vamos chegar lá. Capítulo 5, tanque de Betesda. Aquele homem tinha 38 anos. Quem tem 38 anos aqui? Certinho? Nossa. Quem mais tem 38? Ou seja, a história de vida do Mário Júnior toda
aquele homem sofreu com aquela enfermidade. E Jesus chega e faz uma pergunta para ele. Qual foi a resposta daquele homem, amados? Eu não tenho quem me coloque no tanque, toda vez que eu vou descer, desce alguém, né? E, quer dizer, a resposta dele não teve nada a ver com o que Jesus perguntou. Ele estava dando uma resposta da logística das coisas, mas Jesus Cristo estava interessado nele. E por isso, Jesus Cristo transformou a vida daquele homem ali naquele momento. Jesus queria educá-lo, trazer para fora dele. Entenda esse conceito, irmãos. A educação de Deus, ela vem de dentro para fora. É assim que Deus te educa, mostrando para você quem você é. Sabe o velho homem? Quem conhece o velho homem aqui? Eu conheço bem o velho homem. E tem hora que parece que ele ainda está vivo dentro de mim. Sabe o velho homem que mentia, que roubava, que furtava, que adulterava, que enganava, Esse velho homem parece que ele ainda está. E nós um dia, até aquele grande dia, amou-os até o fim. O Senhor está com você, irmãos. Ele não te abandona em momento nenhum. Nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Estou convosco todos os dias, até a consumação de tudo. Então Jesus agora naquele tanque ali, cura aquele homem. E ele começa no final a dizer para aquele povo o seguinte: aquele povo estava muito preso na religiosidade deles. No final do capítulo 5, ele fala o seguinte: se vocês acreditassem mesmo em Moisés, vocês iam crer em mim, porque Moisés falou sobre mim. E aí você quer ver o que cutuca o povo? É quando mexe na lei de Moisés, nesse tempo aqui. Quando mexe em alguma coisa que você tem como religião, parece que manifesta alguma coisa dentro da gente que eu espero que seja o Espírito Santo. Mas quando não é o Espírito Santo, aí vem murmuração, aí vem queixume, vem reclamação, vem um monte de coisa. Por quê? Está tocando em algo que dentro de você é uma religião para você. Pode ser o casamento, pode ser o trabalho. Eu conversando com um rapaz outro dia, ele falou isso para mim. Eu não me preocupo muito o que é que Deus está achando disso não. Aí, irmãos, a minha esposa foi botar a mão na minha perna, a gente conversando, ela pôs a mão na minha perna, tipo assim, né? Quando a esposa põe a mão na perna da gente, o que quer dizer? Calma. Eu falei, olha, eu converso com dois tipos de pessoa, que crê em Deus e que faz assim para Deus. Aí ele, não é isso que eu estou dizendo. Aí minha esposa pôs a mão na minha perna para me acalmar. Por quê? Porque aquilo vem dentro de mim algo, irmãos, que eu preciso realmente controlar. Porque a pessoa falar para mim que não está muito preocupado com o que Deus está pensando, eu não sei o que tem na cabeça da pessoa. Aquele povo estava vendo o milagre lá do Caná da Galileia, o primeiro milagre. Depois vem o segundo milagre. E aí Jesus começa a falar sobre Moisés, a multiplicação dos pães, né? Lembra lá que Jesus pegou o quê? O menininho levou a merenda dele, né? Eu já escutei isso um dia, eu escutei e guardei isso para mim. Graças a Deus pela vida das mães. Fez uma merendinha para o menino com 5 pães, 2 peixinhos. O menino estava com a merendinha dele. Jesus queria, a palavra fala que ele queria experimentar Felipe, porque ele já sabia o que ia fazer. Muitas vezes Deus quer experimentar a gente, irmãos. Ele permite que as coisas aconteçam com você para te experimentar. E o que a gente faz? Bomba. Você consegue reconhecer isso, irmão? Você toma bomba na hora. Mas você consegue reconhecer que às vezes você é aprovado com distinção? Você pode olhar para a pessoa e falar assim: não, fui até bem agora, né? Eu estou de parabéns. Por quê? Porque Jesus quer experimentar. E Jesus o tempo todo experimentando aquelas pessoas com tudo isso, ele continuou sendo 100% homem e 100% Deus. Ele não mudou em nada, irmãos. Ele não mudou o aspecto dele em relação ao amor que ele tinha por cada um daqueles homens. E ele também não muda o aspecto em relação ao amor que ele tem por nós. Então vamos em frente. Dali ele vai dizer isso, né? Jesus vai sozinho para o monte, em Cafarnaum, irmãos. E tem um pedaço que eu gosto muito, porque João não fala sobre isso, mas foi aqui que João Batista morreu. Foi levado, né? Preso, foi decapitado. E ele morre nesse inteirinho aqui. Jesus anda sobre o mar, irmãos. Que horas era aquela que Jesus andou sobre o mar, irmãos? Quarta vigília. Que hora que era?
Que hora que era, gente? É a hora que você mais ora todo dia. 3 da manhã. Você está rindo, irmão? É a hora que você tem o costume de orar, que eu sei que é 3 horas da manhã. Gente, já tinha passado desde o entardecer, aquele povo não tinha feito nada, eles estavam no barco, e de repente vem algo do mar. João não dá detalhes, mas Mateus dá detalhes. Vem, Pedro. O que é que Pedro fez? Não vou não. Mas o importante, gente, é que Pedro vai. Então, mais uma vez, irmãos, eu quero te dizer, Jesus Cristo está com você o tempo todo. Ele não te abandona. Ele disse: vem. Eu vou questionar ele. Obrigado, querido. Eu vou questionar ele? Não. Eu vou cumprir o que ele falou. Vem. Por que que Pedro afundou, irmãos? Para mim é muito claro. Ele olhou a circunstância que ele estava. Eu não sei se Deus já fez você andar sobre o mar. Eu me lembro da minha primeira viagem para Ouro Preto, no evangelismo do Kings Kids. E eu trabalhei com segurança de eventos durante muito tempo. E nós precisávamos passar com os meninos no meio da praça de Ouro Preto. Quem conhece lá, aquela praça que tem um pirulito lá? A gente estava lá em cima na igreja católica lá, e precisava atravessar no meio do povo, o povo dançando, o povo sambando, o povo carnaval. E a responsabilidade minha, novo convertido, qual que era, irmãos? Como segurança que eu era, agora tomar conta de filho dos outros. Por quê? Porque os pais mandavam os meninos para o impacto evangelístico, e nós tínhamos os obreiros, tínhamos que tomar conta dos meninos. Então atravessar com 40 meninos no meio daquela praça, para mim era um desafio, porque o povo bêbado, o povo bebendo, aquela confusão toda de carnaval, onde eu estava acostumado a estar no meio, porque eu trabalhava com isso. O meu primeiro trabalho evangelístico depois que eu converti, irmãos. De repente, eu estava parado lá em cima, olhando aquela praça lotada. A irmã que estava coordenando falou assim: nós temos que descer aqui, Antônio, tem que ser agora, porque os meninos têm que apresentar numa igreja lá embaixo. Eu falei: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Irmãos, deu uma pancada de chuva, mas eu vi o mar vermelho abrindo para mim. A chuva bateu, pá, o que o povo fez? Afastou para debaixo das marquises, para dentro dos botecos. O que eu fiz? Vamos embora, eu peguei os meninos e descemos aquilo ali, ó, rapidinho. Mas na hora a aflição que veio ao meu coração por causa da responsabilidade, mas eu não conhecia o poder de Deus ainda. E ali naquele lugar, Deus um dia disse para mim: cuida dos meus filhos, porque eu vou cuidar da sua filha. Eu só tinha minha filha mais velha. Mas essa voz eu ouvi, não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Jesus Cristo me educando, irmãos, tirando de mim o reino de Deus que está dentro de mim. Cuida dos meus filhos, porque eu vou cuidar da sua filha. Quando o Mário fala, que o nosso relacionamento é como de pai com filho, talvez o meu menino fique com ciúme. Talvez por quê? Porque, é filho. Não estou dizendo que você fica não, filho, viu? Estou dizendo, talvez ele fique. Mas é esse relacionamento. Porque cuida dos meus filhos. Ele é filho de Deus. Então eu posso ter esse relacionamento com ele. Muitas vezes você não entende isso e você não aproveita as oportunidades que Deus te dá para tratar as pessoas como filhos de Deus. E tendo amado os seus, amou eles o quê? Até o fim. Vamos em frente então. Aí veio Jesus dizendo o seguinte para eles assim: vós me procurais não por causa dos sinais, mas porque vocês comeram pão e se fartaram. Cada multiplicação dos pães. Quantos cestos sobrou, gente? Fala para mim. Quantos discípulos eram? Deus dizendo para eles o seguinte: você pode me servir, você vai trabalhar, eu vou multiplicar e ainda vai sobrar um cesto para você levar para sua casa. Porque crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Esse sustento para mim que sobrou ali é literalmente Deus dizendo: eu cuido de vocês todos. Então Jesus está dizendo essas coisas. Depois dessas coisas, então Jesus está mexendo agora na multiplicação, mostrando para eles que do meio deles
e ele podia prover algo para outras pessoas. Está entendendo, irmãos? Do meio de vocês proveu-se para a Índia. Do meio de vocês provém-se para outras famílias vizinhas. Do meio de vocês o Senhor quer tirar sustento para outros, mas vai sobrar para você. Não se preocupe não, tá bom? Capítulo 5 está terminando então. Eu quero, como Jesus disse assim, olha, vocês não estão por causa dos sinais, vocês estão comendo porque vocês se fartaram, né? Capítulo 4, versículo 32, o Senhor fala assim, olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Qual que era essa comida que ele tinha? Fazer a vontade do Pai. Ah, Senhor, depois eles perguntam: o que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é uma só: que creiais naquele que por ele foi enviado. Você não anda crendo nem em Jesus Cristo, irmão. Você não anda crendo nem no poder salvador de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque você não prega o Evangelho. Sabe por quê? Porque você está muito preocupado com a igreja, você está muito preocupado com o trabalho, você está muito preocupado com o casamento, você está muito preocupado com os seus sonhos, e você não tem se alinhado aos sonhos de Deus para a sua vida. Mas essa noite, para você que está aqui, para você que está na sua casa, é um momento de você alinhar os seus sonhos com a vontade de Deus para a sua vida. É um tempo de você desfrutar da misericórdia de Deus para a sua vida. E Jesus continua dizendo: não foi Moisés que vos deu o pão, porque Jesus solta agora uma nova, né? Primeiro ele andou sobre o mar, ele multiplicou a água em vinho, curou o filho do oficial. Ele solta uma nova: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Primeiro ele deu o pão para os discípulos, e depois ele fala assim: esse pão não foi Moisés que deu para os seus pais, não, porque os seus pais morreram. Olha onde Jesus estava tocando, irmãos: na lei de Moisés. Não é Moisés que sustentou vocês com o pão, não, é o meu Pai. Aí ele vem para escandalizar de uma vez: porque se vocês não comerem da minha carne, meu Deus do céu, eu me coloquei como discípulo, sabe, nesse momento aqui. Se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm como entender o que eu estou falando para vocês. Eu me coloquei humanamente ouvindo alguém falar isso, crescendo no meio da religião, vendo que alguém apareceu, vendo de repente toda aquela novidade. O cara andou sobre o mar, o cara multiplicou pão, agora o cara manda a gente comer da carne dele, beber do sangue dele. Alguns devem ter pensado que Jesus era maluco. E Jesus vai tocar nesse ponto um pouquinho mais na frente, que é onde eu quero chegar. Nós não temos para onde correr, irmãos. A gente, como discípulo naquele momento, talvez a gente pudesse até querer abandonar Jesus. Jesus falou assim: olha, se vocês não comerem do meu pão, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, vocês não têm como entender essas coisas e fazer parte desse reino. Porque o meu Pai, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. O maná, gente, ele era só para o dia. Vocês lembram disso? Sim. Era só para o dia. O que é que Deus está falando conosco? Você tem que buscar o Senhor todo dia. O irmão foi lá em casa um dia, eles almoçaram junto com a gente, fomos para a igreja, ensaiamos, ministramos louvor, acabou o culto, eles voltaram lá e foram tomar café. Aí na hora de orar para a gente tomar o café à noite, a filha deles falou assim: não, papai, não precisa de orar não, na casa do Titoninho já está orado, nós oramos na hora do almoço. Irmão, seria tão bom se pudesse ser assim, mas não é. O que você recebeu de ontem do Senhor foi para ontem. O que você não recebeu de hoje é porque você não pediu, ou você pediu mal, ou você nem se lembrou de pedir. Sabe por que você não é cheio do Espírito Santo, irmão? Porque você não pede para ser cheio do Espírito Santo. Você fica olhando as pessoas e fala: não, eu queria pregar igual fulano, eu queria ter uma palavra, mas você não ora a Deus: Senhor, me enche do teu Espírito Santo, e faz assim na sua cabeça. Ah, mas não precisa disso não, o irmão está falando uma coisa que não
Não é? Deus não precisa dessa atitude para poder encher a gente do Espírito Santo, não. Então tá, você que não fala em salmos, você que não use cânticos espirituais, você que não lê a palavra, você que não prega o evangelho, você que não ora, você que não vem na comunhão, você que não faz as coisas não para ver, é preciso de atitude, irmãos. Reino de Deus tem que ter atitude, tem que se esforçar, tem que ler a palavra, tem que amar as pessoas. Você tem que amar, não é quem quer ser amado, não, é quem não quer ser amado. Você tem que servir, não é quem quer ser servido, não, irmãos. É tão bonitinho o irmão que pede as coisas emprestadas na igreja, não é? Ele devolve no dia, não é, irmãos? Quem trabalha na organização sabe. Ele fala antes, é tão bom, irmãos. Mas Deus, o Senhor às vezes nos chama não é para servir essas pessoas, é para servir aquele que é avacalhado mesmo. É aquele que não pede, aquele que leva, aquele que não devolve, aquele que devolve a toalha para você que você emprestou com um queimado de cigarro na toalha. Irmãos, aquele povo, gente, era como a gente, tá bom? Aquele povo que começa a murmurar, que começa a questionar, muitas vezes estava sentado assim, mas lá dentro deles havia um questionamento, e Jesus vai falar sobre isso. No versículo 41 do capítulo 6, ele diz assim: começaram a murmurar. Jesus começou a tocar na vida eterna. 6,41, eles começaram a murmurar. Quem que é esse que está falando que a gente tem que comer da carne dele, beber do sangue dele? Pensa bem, irmão. A ceia é para a gente lembrar. Ele foi moído por nós, ele foi exprimido. O sangue dele é que conquistou a vitória dele na cruz por você. Foi ele que derramou o sangue dele por você. Porque talvez se dependesse de nós pensaríamos duas vezes. Faríamos uma reunião, pensaríamos se realmente vale a pena fazer isso. Ele não, ele deu a vida dele. E João é bem enfático nisso, ao relatar isso. E aí o capítulo de João 6, 53 e 54, abre junto comigo lá, esse nós vamos ler juntos. João 6, 53, 54. Alguém lê para mim, por favor. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer aí acabou de vez, né? beber o meu sangue, permanece. Aí os discípulos ficaram escandalizados. Olha o versículo 60, o que fala? Muitos dos seus discípulos disseram. O que eles disseram? Duro é esse discurso. Nós estamos chegando no final, irmãos. Eu tenho liberdade, né? Vocês são irmãos maduros na fé, não tem problema disso. Eu acordei na segunda-feira com essa palavra no coração: para onde eu vou? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde que eu vou, Senhor? Eu acordei com essa palavra. Por quê? Porque nós não temos outro lugar para ir, irmãos, senão estar aos pés do Senhor. Se você está de joelhos, se você está em pé, se você está encostado, não me interessa, interessa que você esteja com o Senhor. A maioria das igrejas hoje é um domingo de ceia. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode ter vida nele mesmo. Fazer isso, o que Paulo fala? Em memória de mim, do Senhor. Eu não sei qual é a sua expectativa, irmão, não sei qual milagre você quer ver. Se é Jesus andando sobre o mar, se é Jesus transformando água em vinho, se é Jesus curando, se é Jesus falando dele mesmo, se é Jesus usando a Escritura, porque depois é o seguinte: Jesus fala assim: vocês estão, é duro esse discurso de falar isso, e se vocês virem o Filho do Homem subindo de onde ele veio? Jesus estava mais maluco ainda, irmãos. Primeiro mandou comer a carne dele, depois bebeu o sangue dele, agora falando que ele ia para onde ele tinha vindo. Quem é que humanamente, irmãos, podia entender isso? Não ache você que você naquele lugar também não duvidaria dessas coisas, porque talvez a maioria aqui duvidaria sim.
Mas Jesus queria ensinar para aqueles homens, porque o testemunho daquela mulher samaritana, ele foi tão impactante que quando ela foi embora, não dá tempo da gente entrar nesse detalhe de Samaria. Mas Samaria, o povo era rejeitado pelos judeus. E de repente um judeu conversando com ela. O testemunho dela foi tão impactante, eu digo sempre isso e toco sempre nesse assunto quando eu falo, porque primeiro eles creem porque ela falou. E logo depois eles falam, nós agora cremos, não foi porque você falou não, mas nós temos visto que Ele é o Salvador. Você serve um Deus vivo, irmão. Você serve um Deus que anda sobre as águas. Você serve um Deus que multiplica pão. Você serve um Deus que cura, não só você, mas seus filhos. Mas por que quando chega a vez da gente, a gente duvida? Porque nós não temos experimentado essa presença do Senhor plena, como Ele gostaria que nós experimentássemos. Essa música que o Mário cantou, se o mar me submergia, tua mão me traz à tona para respirar, me faz andar sobre as águas. Talvez as águas, irmãos, sejam um problema que você tem vivido com Ele há anos. E eu vim essa noite para trazer essa palavra para você que está aqui, sentado aqui, para você que está na sua casa, onde você estiver, para você que está aí assistindo, para que você entenda que Ele quer sacudir você, para que você ande, para que você triunfe, como Ele fez. Isaías 42 diz assim: quem suscitou do Oriente aquele cujos passos persegue a vitória? Jesus não vê onde é que está dando certo e vai, não, irmãos. Ele vai e dá certo. O cristão precisa ser assim. Você não precisa andar atrás de sinais do Senhor, não. Você vai andando e os sinais vão acontecendo. Pessoas olhando para você e reconhecendo: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém. E Jesus conhecia na intimidade aqueles ali. Então quando eles começam a murmurar, quando eles começam, Jesus sabia. Jesus no finalzinho do capítulo 6 fala assim: eu não escolhi vocês em 12, e um de vocês é o diabo. Eu sei. Não, eu sei. Não precisava fazer isso não, irmãos. Jesus sabia quem ia trair ele. Jesus te conhece. Conhece as suas limitações, mas Ele quer que você entregue a Ele as suas limitações, para que você ande em triunfo com Ele. Amém. Não é uma mensagem motivadora, não é uma mensagem emocional, não é uma mensagem de verdade, de simplicidade para você. Não complique as coisas de Deus. As coisas de Deus são simples, irmãos. Vem. Pedro, você vem pelo lado esquerdo, que a onda está mais baixa, anda para cá. Peraí, Pedro, você está caindo. Não, Jesus simplesmente diz: vem. Meu filho está doente. Seu filho está são. Vai buscar o teu marido, mulher. Que é coisa mais simples que isso? Senhor, eu não tenho marido. Bem, você disse que você teve 5, que está com você não é seu marido. Vejo que tu és o quê? Profeta. Irmãos, eu queria tanto conhecer a palavra. Irmãos, vai estudar a palavra, vai ler a palavra. Vai para o seu ambiente de conforto e deixa Deus tirar você dele. É o que Deus mais faz, é isso. Quando você está no ambiente de conforto, o Senhor vem e tira você do ambiente de conforto e trabalha com você. E aí a gente vê que no capítulo, nós falamos no 60, né? No 60 eles falam, duro esse discurso. No 66, muitos discípulos o quê? Dê para mim aí, por favor. Muitos abandonaram o Senhor. O que enche os seus lábios de gozo, irmãos? É ver Deus operando, salvando, libertando, curando, andando sobre as águas? Você está tão preocupado com os problemas que você não vê Ele andando nas águas. Você passa na frente dele. E para a gente poder arrematar, duras são essas palavras, né? Porventura também vocês querem retirar-vos? Está no finalzinho do capítulo 6, olha lá. 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos?
começou a falar com a pessoa saiu, deu linha? Quem já teve essa oportunidade de conversar com a pessoa e a pessoa se virar as costas para você e dar linha? O que você pensou na hora? Que vontade de ter um cajado, ter um laço e buscar ele lá atrás e fazer voltar. Não adianta, irmãos. Muitos querem se retirar. Muitos não gostam da palavra que não traz conforto. Muitos não gostam da palavra que não consola, porque a palavra exorta, a palavra traz vida. Ela é espada afiada de dois gumes. Ela, do jeito que entra para você, ela te corta até na entranha. Você precisa perdoar, e ela entra dentro de você, perdoa. Você precisa meditar na palavra, e ela dentro de você medita na palavra também, cara. Senhor, para onde nós vamos? Pedro era muito explosivo, Pedro tinha esse caráter, né? Senhor, para onde nós vamos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Qual é a palavra de vida eterna para você nessa noite, amado? Ele te ama. E tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim. Eu quando entrei aqui, que eu vi esse banner, é como se tivesse jogado um jato d'água fria em mim, nesse homem. Muitos agora primeiro murmuraram, depois eles falam, Senhor, dura esse discurso, e agora o que eles fazem? Vão embora. Mas Pedro não fala só isso não. Para onde nós vamos, né? Ele diz assim, olha, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Senhor, para onde nós vamos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido. Conhecido é o que? Testemunho, irmãos. É o que o irmão falou aqui no princípio. Nós temos crido e conhecido que Tu és o santo, o separado de Deus. Será que você tem conhecido que Ele é o santo de Deus? Eu queria desafiar você agora, nessa noite, que você fizesse uma educação do seu coração, em instantes, bem breve. Que você fechasse os seus olhos e perguntasse para Deus: será que eu tenho crido que o Senhor é o Santo de Deus? Será que eu tenho crido naquilo que o Senhor tem feito, Pai? Esquece quem está do seu lado agora. Esse momento agora é seu. Quando o Mário me chamou para estar aqui, Deus sabia que você estaria aqui. E Deus quer que você saia nessa noite daqui transformado, com um coração novo, renovado, como o Mário disse, renovado, reformado, do jeito que você quiser dizer, mas mudado. Não murmure mais. Não deseje as coisas que os outros têm. Não deseje ser diferente porque os outros são diferentes. Desejes, amado, sentimento puro de crer, de realizar a obra de Deus. Que muitos possam olhar para você e reconhecer em você o Santo de Deus. Não que você seja o Santo de Deus, mas que Jesus Cristo em você seja o Santo de Deus. Que Ele cumpra em você os propósitos que Ele tem para você, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, na sua escola, no seu relacionamento do dia a dia com as pessoas. Que você entenda que Ele já fez isso tudo, deixou isso escrito, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Se nós tivéssemos um título para essa mensagem de hoje: para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Para onde você vai voltar agora? Quando você sair daqui? É para sua casa ou para um lar? Amanhã você vai para o seu trabalho ou você vai para um lugar onde você vai poder pregar o Evangelho?
Você vai se sentar na frente do computador amanhã para estudar, ou para entender que Deus quer que você seja educado nos princípios dele? Para onde nós iremos? Pai, para onde nós vamos? Pai querido, Pai santo, nós precisamos do Teu Espírito. Que os meus irmãos, que as minhas irmãs sejam mesmo, Deus, edificados, Deus, pela Tua palavra. Que eles sejam despertados, encorajados, recarregados, Papai, pelo poder que há em Ti, Senhor. Que Deus, pela esperança que nós temos crido, Papai, que Tu és o Santo de Deus, nós possamos ser cheios do Teu Espírito nessa noite, Papai. Deus, que a mensagem do Teu Evangelho seja propagada através dos nossos lábios, que o nosso testemunho seja verdadeiro, Senhor, que nós possamos espalhar mesmo o amor de que o Senhor nos amou até o fim, Senhor. Que nós sejamos, Deus, ensinados pelo Senhor, aonde nós formos, sejamos família bendita do Senhor. Visita, Pai, cada irmão, cada irmã agora, Papai, que estiver nos assistindo, que tiver, Deus, com o seu coração quebrantado, Papai, identificado nas falhas que nós precisamos corrigir. Que nós sejamos, Deus, reformados nessa noite, Pai. Que a Tua palavra seja vida para cada um de nós, Pai. Que o Teu Espírito, Papai, que a Tua carne, que o Teu sangue, Papai, seja vivo através de nós. Que nós tenhamos parte uns com os outros, Papai, em nome de Jesus, Deus. Que pelo Teu Espírito, Papai, o Senhor possa derramar sobre nós nessa noite da Tua graça e do Teu amor. Nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de estar junto com os meus irmãos, de trazer para eles algo que o Senhor trouxe para mim primeiro, Senhor, de compartilhar com eles algo que tem transformado a minha vida. Crer que Tu és o Santo de Deus, Pai. Eu te agradeço, Papai, eu oro, Senhor, e eu declaro, Senhor, Tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo, Tu és o Santo, Tu és o Santo, Santo.